Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundi. Nós estamos hoje falando sobre mais 3 grandes personalidades brasileiras e nós vamos encerrar justamente toda essa fala desses grandes personalidades, que inclusive tem algumas mulheres aí no meio que nós falamos, muito importantes. E hoje nós vamos fechar com uma personalidade muito importante para o regime que nós temos hoje, é lógico. Nós iremos depois falar de outras grandes personalidades do nosso regime republicano, mas essa personalidade, Manuel Deodoro da Fonseca, tá? Ele é muito importante dentro do nosso regime republicano que nós temos hoje. Ele nasceu em 1827, lá em Alagoas, e faleceu em 1892, lá no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, tá? No Brasil, um personagem foi fundamental para que hoje tivesse uma república como forma de governo. Ele foi o grande Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca nasceu lá em Alagoas em 1827 e a família dele tinha 9 irmãos e era tudo militar, tá? Já aos 16 anos ele matriculou-se na Escola Militar do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, e 5 anos depois ele participava lá da sua primeira ação militar, né, da repressão praieira lá dos liberais de Pernambuco, tá? Ele casou-se aos 33 anos e não teve filhos. Em 1865 ele combateu lá na Guerra do Paraguai, né, perdendo 2 irmãos lá na batalha. Em Tororó foi ferido gravemente, mas ele sobreviveu e continuou lá na batalha, tá? Ele participou da Guerra do Paraguai, né, no início até o seu final, de 1865 a 1870, dentro lá do território paraguaio, tá? Em 1874, ele foi alçado ao posto de brigadeiro, tá? Em 1889, ele tornou-se, pela segunda vez, comandante, né, da Armas, vice-presidente lá do Rio Grande do Sul, e a patente de marechal de campo, tá? Deodoro também se engajou na campanha pela abolição da escravatura, né, que surgiu aí por todo o Brasil. Alguns líderes, né, pela República resolveram arquitetar um golpe militar e precisavam de uma liderança com influência para avalizar o ato e aproximar-se de Deodoro, tá? Deodoro convenceu-se a investir contra o governo do Império, reuniu um batalhão e seguiu lá no quartel-general que existia no Rio de Janeiro, lá no Campo de Santana. E no Ministério lá da Guerra, ele depôs todo mundo, porque ele era militar, comandante do Exército. Mesmo doente, né, rumo ao centro da cidade, onde toda a população se aglomerava, foi proclamada a proclamação da República Federativa do Brasil em 15 de 11 de 1889. No mesmo dia foi constituído o governo provisório e o Marechal Deodoro assumiu o poder. O ministério foi formado por personalidades tais como Campos Salles, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Floriano Peixoto, tá? As províncias do antigo império se transformaram em estados federados. D. Pedro I e a família imperial foram para o exílio, tá? Então acabava aí o regime do império. Pouco depois, o projeto da nova bandeira não agradou lá ao Deodoro, pois parecia uma versão da bandeira dos Estados Unidos. Queria fazer uma bandeira parecida com a bandeira dos Estados Unidos. Ele, irritado, disse que mudamos o regime e não a pátria. Ele aboliu aquela coroa que tinha, né? E justamente idealizou essa grande bandeira muito bonita que nós temos hoje, ali como se fosse o globo terrestre, né? O slogan Ordem e Progresso, e ali cada estado é representado ali por uma estrela. No primeiro ano de governo provisório, houve eleições, né, em todos os estados do Brasil. Em 15 de 11 de 1890, foi instalada a primeira Assembleia Constituinte Republicana, tá? E justamente foi proclamada em 24 de 2 de 1891 a primeira Constituição do nosso sistema republicano, tá? O primeiro presidente e vice, eles foram eleitos lá pelos constituintes. Deodoro derrotou o paulista Prudente de Moraes, que tinha sido presidente da Constituinte, tá? Em 1891, uma grande crise se instalou no governo através do episódio chamado encilhamento, com a reforma monetária e bancária gerando um caos no país, que foi feita lá pelo Rui Barbosa. Após grave crise política, o Marechal decide renunciar e aí assumiu no seu lugar, o Floriano Peixoto, tá? Deodoro morreu em 1892,
afastado do exército e política, e foi enterrado com honras e ficou na história como um dos maiores vultos da nossa nação, tá? Então, pessoal, essa personalidade, Deodoro da Fonseca, é muito importante, porque é outro momento também, tá? Que a própria maçonaria participou da proclamação da República, porque os grandes acontecimentos que nós tivemos na nossa história, tá? A maçonaria, dentro aí da elitização que existia dentro da sociedade, ela teve alguma participação e influência, tá? Então aí nós rompemos uma barreira, depois de ter começado lá em 1500 com Pedro Álvares Cabral, que veio ao Brasil, em 1889, tá? Praticamente aí quase 500 anos depois, nós tivemos a nossa proclamação da República, que é o regime que nós temos hoje. Nós vamos deixar um vídeo muito bacana para vocês, que é o hino da nossa bandeira, que é um hino lindo, gente. Justamente referenciando esse grande símbolo nacional, que é a nossa bandeira, que inclusive em outros programas iremos falar com mais detalhe para vocês, que nós iremos lançar uma campanha no nosso programa, justamente para os brasileiros colocarem na sua janela, na sua empresa, justamente o símbolo do nosso país, que é a bandeira brasileira. A gente vê filme americano e eu fico realmente com muita, não digo inveja, mas eu fico assim, admirado de ver o patriotismo dos americanos. Cada casa, cada instituição, existe lá a bandeira dos Estados Unidos. A gente vê muitas vezes na rua assim, aquele mar de bandeira. E nós temos que fazer isso também no Brasil. Por quê? Nós temos que resgatar a nossa nacionalidade e justamente dar aí a esses grandes brasileiros que construíram e que foram falados nesses nossos últimos programas, realmente da grandiosidade dessas personalidades. Então, nós deixamos vocês com esse vídeo. Até o nosso próximo programa. Tchau.